Então, a gente vai dar início à última aula da primeira parte do treinamento de mecânica avançada. Então, o assunto de hoje vai ser dimensionamento. E, de fato, é o assunto que a gente vai usar mesmo, né, para projetar os robôs. Então, ele vai englobar o que a gente já viu nas duas aulas passadas, né? Então, o dimensionamento é determinar as dimensões das peças. E, para isso, a gente precisa fixar o material e a tensão máxima que esse material pode atingir. Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho de material na primeira aula, né? Só que agora a gente vai introduzir um outro conceito, que são as condições de segurança, quando se aplica o esforço, e vocês também já tiveram uma aulinha de esforços, né? Então, antes da gente pensar no dimensionamento, a gente precisa entender que um ponto pertencente a um corpo, ele está em equilíbrio, né? E para ele estar em equilíbrio é como se ele tivesse submetido a tensões nas faces desse ponto pertencente ao corpo. Então, as tensões que estão normal a esse ponto, né? A gente chama de, vocês já viram que são o sigma, né? São as tensões normais, né? Então, a gente vê que ela está normal a face, e as tensões que são tangentes, a gente chama de tensões cisalhantes. Então, existe um estado geral de tensão, né? Que a gente pode falar também que é o estado triplo de tensão, quando em todas as faces a gente vai ter ou tensão normal ou tensão cisalhante aplicado. E existe o estado plano de tensão. Então, para o estado plano de tensão, a gente pode pensar que a gente está fazendo um corte e está vendo aqui de cima em relação à primeira figura, né? Então, eu estou vendo só agora sigma y, sigma x e o tal xy. Então, é o seguinte, quando a gente está no estado plano de tensão, as tensões só vão se distribuir segundo esse plano, então não existe nenhuma tensão, né, na direção ortogonal, então seria na direção Z. Então, não teria essa tensão aqui, ó. Tá vendo? Z que tá subindo, a gente não teria isso. Nem um tal XZ ou um tal YZ. Então, por isso, a gente só teria essa figura B aqui. Então, essa é a diferença do estado triplo, né, ou estado geral de tensão, do estado plano de tensão. Então, esse é o primeiro conceito que é novidade para vocês. A gente viu os esforços que as peças podem sofrer, a gente viu isso na aula passada, se não me engano. E tem uma diferença, porque a tensão normais, elas vão variar linearmente, né, na flexão. Vocês lembram desse desenho que tinha lá? Sim, tá na aula passada. Então, é como se aqui a tensão fosse aumentando perto da face, né? E aqui no meio, que tem a linha neutra, né? Aqui é como se a gente estivesse vendo um corte de uma estrutura, tá? E aqui na linha neutra, a tensão normal é zero. Já nas faces, a tensão vai aumentando. Isso na flexão. Já na tração, como a gente viu, né? Então, se fosse tração ou compressão, vou fazer um desenho aqui, não sei se vai ficar muito legal, como se fosse uma face, né? Então, vamos pensar que eu estou aplicando aqui uma força aqui, ó. As tensões normais vão variar constantemente na seção transversal, ou seja, se eu passar um corte aqui, né, uma seção transversal, elas são constantes, a tensão normal é constante. Então, ela não vai mudar de valor, que não é o que acontece aqui. Passar um corte na seção transversal, né, vou mostrar que eu tô passando um corte aqui, ó. Ou seja, na face dela, é bem maior, por exemplo, do que no centro, né, na linha neutra, que nem tem tensão. Tá. Posto isso, agora sim a gente vai falar um pouquinho de dimensionamento. Então, do dimensionamento a gente vai usar o critério de Tresca, que é a mesma coisa da teoria da máxima tensão cisalhante.
beleza? Então, para isso, a gente tem que saber que existe uma tensão limite de escoamento, tensão limite de escoamento normal, e como tudo que tem normal também tem para cisalhante, né? Então a gente também vai ter a tensão limite agora, né, do cisalhamento. Então a gente faz esse Ezinho aqui que é do escoamento. Isso aqui é de material para material, então vai estar tabelado. E o que que essa teoria fala pra gente, né? Então, que a de escoamento, ela é metade, a de escoamento cisalhante, ela é metade da normal de escoamento. Beleza? E qual que vai ser o critério de dimensionamento que a gente vai utilizar? Então, nosso critério de dimensionamento é o seguinte, a nossa tensão cisalhante máxima, que a gente vai encontrar na nossa peça, ela tem que ser menor ou igual à tensão de escoamento cisalhante, tá? Então, a gente pode, pela normal, né? Pela tensão de cisalhamento, tensão de escoamento normal, a gente acha a tensão de escoamento cisalhante. Então, com isso, a gente chegou no nosso critério, isso é muito importante. E agora, sim, que a gente vai entrar de fato, né? Como encontrar essa tensão máxima